Bom dia! Hoje é domingo, dia 5 de outubro. Quanto tempo, né? Um mês só que a gente ficou sem live, parece que já foi meio ano ou quase o ano inteiro. Estava sentindo falta de vocês, faltando menos de um minuto para começar oficialmente, pontualmente às 10 horas. Vou testar o som aqui. Vamos ver, está funcionando, muito bom. Preparando aqui toda a parte técnica para a gente garantir que vai dar tudo certo. A live de hoje é este livro aqui, do Jacob Petrie, ou Jacob. Bom dia, meu bem. Tá bom o som? Então vamos lá. Pontualmente 10 horas. Sejam todos bem-vindos de volta à live do livro do mês, não é mais da semana, desde o do primeiro semestre que a gente passou a fazer uma live por mês só em função da minha agenda muito corrida. Estou tentando organizar ou reorganizar para voltar a fazer toda semana para vocês, mas não sei se vai ser possível. Enfim, temos o livro da semana, eu publico lá no feed para vocês verem, se motivarem, incentivarem a ler mais, mas a live do livro, por enquanto, continua uma vez por mês, tá bem? O livro de hoje é Poder e Manipulação, do Jacob Petrie ou Jacob Petrie, tá? Ele é brasileiro, mas já está morando, já é cidadão americano há alguns anos. E aí, ele fala como entender o mundo em 20 lições extraídas do Príncipe de Maquiavel. E aí, vou falar para vocês o seguinte: super indico. Bom dia, Fatinha, tudo bem? Seja bem-vinda. Super indico esse livro e principalmente quero contextualizar porque ele traz, eu vou falar aqui um pouquinho, que ele fala, né, do mundo mal, do processo da manipulação, do poder, das coisas que sobem à cabeça, do uso e dos interesses, enfim, vários contextos, mas principalmente ele faz essa releitura de Maquiavel, aonde ele busca trazer formas de da gente se posicionar e de desenvolver uma liderança ou de fortalecer uma liderança no mundo moderno. Então ele traz os ensinamentos antigos, vamos dizer assim, mas que estão atualizadíssimos, super atuais até hoje, e para ensinar e ajudar a gente no posicionamento da liderança. E o que é importante? Ver sim essa versão, vamos dizer, não tão positiva assim, ou o processo manipulatório por trás do poder, né, dos status, da hierarquia, enfim. Isso, ainda que não tão positivo assim, ainda faz parte da nossa realidade, tá? Ainda existem pessoas, como ele gosta de chamar, inescrupulosas nos ambientes, nas empresas. Ainda tem gente que consegue subir com a única forma desfazendo ou passando a perna nos outros. Então, assim, a gente vai ter que avaliar qual é o nosso contexto, qual é a nossa realidade e, claro, a ideia, né, é a gente trazer aqui algo que contribua não para a gente se tornar manipulador ou para a gente querer o poder a qualquer custo, mas para a gente aprender a lidar com isso, para a gente se proteger e para a gente principalmente fazer a diferença, né? Quando a gente estiver ali assumindo um papel de liderança ou uma hierarquia né, de supervisão, da coordenação, enfim, que não seja a parte operacional em si, ou até quando a gente ainda está na parte operacional, qual é a diferença que a gente faz aonde a gente está se manifestando, tá bem? Então a ideia do livro ele vai fazendo as correlações, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, o que ele faz? Ele coloca assim, ó, no capítulo, né? São 20 capítulos de O Príncipe, então ele traz como está escrito lá, aí tem lá toda a abordagem, e aí depois ele coloca ipsis literis o capítulo do livro lá do Príncipe e faz uma análise. Essa análise é o que é mais importante, na minha opinião, deste livro. Então, em todos os 20 capítulos, que são as 20 grandes lições que ele extraiu do Príncipe para fazer esse cotejo, essa atualização de eras, né? Para nós, para nos auxiliar, essa parte da análise é o que, vamos dizer, que eu mais tirei proveito, que eu mais indico. Se você não estiver conseguindo ler
o livro, não tá sem tempo, vai pulando de análise em análise que vale a pena. Então vamos dizer aí que no máximo 20 dias para você ler um capítulo por dia, mas é livro de uma semana. Ó, ele é super fininho, 140 páginas, parece que está conversando com o autor. É livro que a gente consegue, talvez, se a gente ler 1 hora por dia, 2 horas por dia, em menos de uma semana a gente consegue, tá bem? Então vamos lá. Ao compreender essas estratégias, você estará pronto para se defender das pessoas manipuladoras e estará também de posse de ferramentas concretas para agir com mais segurança, ousadia e astúcia perante a vida. E eu complementaria aqui mais inteligência também, tá? Tem alguns exemplos, algumas situações que ele traz aqui, e eu vou sempre fazendo correlação com a minha experiência, com o que eu estou vivendo, ou com situações que eu já vivi, e realmente é uma forma de pensar mais inteligente, não só mais estratégica, mas com mais inteligência também. Vale a pena vocês verem, depois que vocês lerem, vocês me deem o feedback também sobre isso. Como eu já falei, Jacob é brasileiro, já está radicado nos Estados Unidos, é cidadão americano há muitos anos, jornalista, filósofo, pesquisador, é extremamente apaixonado pelo comportamento humano. Então ele já escreveu, aqui no final tem alguns livros que o na orelha aqui do livro cita, né? O Óbvio que Ignoramos, 16 Leis do Sucesso, Os Atrevidos Dominam o Mundo, Seja Singular, Grandes Erros, Esse, Poder e Manipulação, dentre outros, inclusive com coautoria, principalmente tendo esse viés da estratégia a partir da manifestação humana. Essa é uma das partes que eu mais me afinizo com ele, gosto dessa forma de abordagem dele. E aí, a ideia que realmente vale a pena conhecer. Não li ainda todos os livros dele, tá lá na listinha, né, na espera dentre os livros não lidos. E a gente traz aqui este livro, ele vai fazer 3 coisas por nós, né? O objetivo dele é fazer 3 coisas. Primeira, mudar a forma como você vê o mundo e o levar a entender como as coisas de fato são. Então é tipo um choque de realidade. Segundo, como você se sentirá daqui para frente compreendendo as coisas, como as coisas funcionam e por que as pessoas agem de certa maneira. E essa forma de agir das pessoas que não tem nada a ver conosco. As pessoas agem da maneira como elas são e não como a gente espera que elas sejam ou como a gente agiria no lugar delas. Isso também, a gente sabe disso, mas é bom estar reforçando, é bom estar tendo essa reafirmação, porque às vezes a gente esquece, a gente cria expectativa no outro, a gente se frustra desnecessariamente. E a terceira coisa é que vai deixar a gente pronto e livre para definir o como e o modo que a gente vai mudar e se manifestar daqui para frente, né? Então ele fala assim que vai definir e mudar sobremaneira a sua maneira de agir. Você não precisa ser uma pessoa cruel e má, mas deve saber o que fazer perante a crueldade e a maldade, não só como líder, mas também como pessoa. E aí, gente, aqui ele traz muito processo, como ele fica fazendo a correlação, né, com o príncipe, ele traz muito na escrita o príncipe, o condado, soldados, e aí eu também atualizei essa linguagem para o líder, a liderança, o time, tá? Então vale a pena aqui também reforçar que, óbvio, a live eu trago os pontos que eu enxerguei, a minha visão sobre o que mais importa na leitura ou no conteúdo e no contexto todo do livro, tá bem? Este livro vai ajudar, então, a entender as estratégias que muitas pessoas usam para manipular o seu caminho ao poder, enquanto estão em ascensão e muitas vezes estando lá, e que muitas vezes também esse caminho é às nossas custas, às suas custas. Ao compreender esses princípios, você estará preparado para se defender e se precaver disso se for necessário, tá? Então é importante também a gente ter essa tranquilidade de enxergar a vida como ela é, a realidade como ela é, e ele fala bastante disso desde o começo até o final do livro. Existe uma distância tão grande entre como se age e como se deveria agir, e isso se justifica porque, entre as pessoas, o desejo da conquista do poder é algo muito natural e comum. Eu diria que é quase inato, né?
faz parte aí da filosofia da evolução humana, a gente querer conquistar, né, ter sucesso, conquistar posse, conquistar poder, conquistar status, hierarquia. Bom dia, Fabi, seja bem-vinda. Muito bom, que honra, gente, ter a minha professora querida, minha primeira mentora, Fabiane Regis. Muito bom, que orgulho você estar aqui comigo na live. Há muitas características na natureza humana que parecem defeitos, mas que, uma vez analisadas bem a fundo, provam ser virtudes. Na verdade, podem ser qualidades. E há outras qualidades que parecem ser virtudes, mas quando colocadas em prática no momento correto se mostram defeitos. E aí, a gente vai falar, eu tô aqui com o meu resumo, né, que eu fiz para vocês, o tempo todo dessa importância de contextualizar a situação, o momento, as pessoas envolvidas. Às vezes o que é certo para você é errado para mim. Às vezes o que é o melhor naquele momento não é o melhor num segundo momento, num outro momento. Então, assim, é preciso que a gente realmente contextualize a cada experiência, a cada vivência, aquela situação, aquele ambiente, principalmente as pessoas envolvidas naquele contexto, tá bem? Bom dia, Deb, seja bem-vinda. Devemos aprender, então, aprender e entender a realidade como ela de fato é. Esforçar-se por abrir os olhos para a realidade como ela é. Então, não só entender, mas abrir os nossos olhos para essa realidade, desvencilhando-nos de todo apego e ilusão ingênua sobre o mundo e, acima de tudo, sobre as pessoas. É o começo de qualquer transformação humana. Então, a gente precisa realmente ter esse choque de realidade, aceitar essa realidade, por melhor ou por pior que ela seja ou pareça ser, para que a gente possa, ao encarar a vida como ela é, os fatos como eles são, definir e escolher a nossa manifestação frente a essa realidade. Um mundo melhor é possível. Quanto maior for a nossa compreensão das coisas, menos fracassos, frustrações e desapontamentos nós teremos. Desenvolver a habilidade de entender o que de fato motiva as pessoas e saber lidar de maneira adequada com essa compreensão é a lição mais importante que você pode aprender no jogo da vida. Então, lá no comecinho, se eu não me engano, é na introdução ou no primeiro capítulo, ele fala um pouco, faz essa analogia do que é o jogo da vida, o que ele chama, né, de jogo da vida, que são as nossas relações, as nossas manifestações, o nosso trabalho, a nossa família, enfim. Ele fala que se a gente não souber quem são os adversários, quem são os nossos companheiros de time, o que está em jogo, qual é o valor, né, das conquistas, que dificilmente a gente vai conseguir ter um resultado positivo, porque a gente entra cego no campo, tá? A nossa tendência habitual é reagir a tudo com base nos nossos valores pessoais. Então, são os valores que nós cultivamos, a lente com que a gente enxerga a vida, isso é natural, mas a nossa reação frente ao que nos acontece na vida, vista por esses valores que são nossos, é um erro. E aí ele coloca aqui, ele traz 2 motivos porque é um erro a gente reagir a tudo com base nos nossos valores. Primeiro, porque ao julgarmos tudo de acordo com os nossos valores pessoais, a gente comete o erro de pensar que todo mundo cultiva os mesmos valores e que as ações deles, das pessoas, de todo mundo, estarão sempre de acordo com os nossos valores. Isso nos gera um campo de frustração, né? A gente acaba criando expectativa de que as pessoas agiriam como nós agiríamos e isso acaba nos frustrando, porque frequentemente isso não acontece ou nem sempre acontece, porque as pessoas vão agir de acordo com os valores delas e não com os nossos. E aí eu acrescentaria, vão agir de acordo com os valores e interesses delas, tá? E não com os nossos valores e com os nossos interesses ou com os interesses comuns ali dentro de determinado contexto. E o segundo motivo pelo qual é um erro a gente reagir tudo com base nos nossos valores é que ao agir sempre com base nos mesmos princípios, nós nos tornamos extremamente previsíveis
e vulneráveis. Então, essa previsibilidade, o outro saber como mexer com a gente, seja para o lado positivo, mas principalmente para o lado negativo, que é nesse processo da manipulação, nos dificulta a nossa convivência, o nosso posicionamento e principalmente esse processo manipulatório muitas vezes. A partir de hoje, então, em vez de olhar as coisas à sua volta como boas ou ruins, desenvolva o hábito de olhá-las como eventos, circunstâncias, causas e consequências. Então, parar um pouco de fazer esse juízo de valor, de julgar que tudo que acontece ao nosso redor, à nossa volta, é em função daquilo que é importante para a gente, ou só dos nossos valores, ou como a gente gostaria que acontecesse. Parece simples, mas desenvolver esse hábito vai fazer você desenvolver a habilidade de ver as coisas como elas realmente são, e não como você gostaria que fosse, o que lhe trará enorme sabedoria e poder de discernimento. Eu diria ainda, ele vai falar isso ao longo do livro, né? Eu devo trazer aqui em contextos diferentes, que a gente enxergar a vida como ela é e passar a ver essas situações como evento, circunstância, causa e consequência e tirar o peso do, às vezes, ataque pessoal, da frustração, porque a nossa expectativa não foi atendida, faz realmente com que a gente seja tenha muito mais discernimento, tenha muito mais sabedoria e consiga levar as coisas de um modo muito mais leve. Tira um peso, sabe? Ainda que a intenção da pessoa seja te atacar, seja te ferir, seja te manipular, se isso está na conta dela, isso fala mais sobre ela do que sobre a gente. Então, a gente ter essa tranquilidade vai fazer com que as nossas ações também tenham um efeito mais positivo para nós, para a nossa vida e nos meios, nos ambientes onde a gente se manifesta. Existem 3 vantagens claras e definidas em ver as coisas como elas são. Primeira, você deixará de interpretar qualquer atitude de alguém como uma afronta pessoal, pois as pessoas agem e reagem para defender os seus valores e desejos próprios e não para atacá-lo. Segundo, você abrirá a mão da rigidez, se tornará flexível e maleável, sem apego e adaptando-se rapidamente ao contexto, mudando a sua forma a todo instante, mas sem abrir mão da sua essência. Lembre-se sempre de quem você é. Lembre-se sempre do porquê você faz o que você faz e como você faz, e o que te diferencia dos outros. Terceira vantagem clara e definida de ter esse choque de realidade e de ver a vida como ela é, você se tornará uma pessoa mais autêntica, manifestando o seu verdadeiro eu e o que realmente pensa e deseja, sem depender das ideias e das aprovações alheias. Com respeito, respeitando principalmente a sua essência, quem você é, mas sem ter medo do que vão pensar, de como vão reagir, né? Uma vez qualificada ali a sua intenção, o seu propósito estando claro, ele fala também do propósito, a hora que faz esses cotejos das necessidades e dos interesses de cada parte envolvida, fala dos seus também, e você precisa ter clareza disso tudo. Uma pessoa flexível e maleável, embora muitas vezes seja criticada por isso, terá enormes chances não só de chegar ao poder, mas de se manter nele, porque ao se adaptar às circunstâncias, ela se reinventa sem cessar. Então, essa flexibilidade pode sim trazer mais leveza, pode parecer que você não tem um posicionamento claro, mas o seu foco, a sua firmeza, a sua segurança e a construção do seu trabalho e dos seus resultados vão falar por si só. E quem quiser te incomodar, quem quiser questionar, quem quiser duvidar de você, deixa fazer e vá. A gente costuma brincar e falar assim, paga com trabalho, né? Paga com resultado, que nada melhor do que o resultado para falar por nossas ações. E aí ele faz uma correlação e traz aqui a questão da sorte. A sorte depende muito da habilidade de combinar a nossa ação com o que é exigido a cada momento. Aquele que observar as particularidades do momento e souber agir de acordo será beneficiado por elas. E a sorte nem sempre acontece sem resistência. Eu diria que quase nunca, né? Primeiro que não há sorte, há resultado.
E muitas vezes a pessoa só vê o resultado final, a hora que a gente conquista, né? Não vê todo o caminho trilhado, os desafios, os obstáculos a serem superados, mas sempre, quase sempre, há resistência para que esse caminho aconteça. Concorda, né, Fatinha? É isso aí. A variação do que é certo e do que é errado depende das circunstâncias de cada momento. E eu, Renata, diria que depende também das pessoas envolvidas em cada momento. Então, ele traz aqui muitos contextos, né? Faz a análise das pessoas, mas como é que eu posso dizer? Essa ambiência, essa forma com que esse contexto se demonstra, depende não só das ações, do trabalho, do que deve ser feito, mas das pessoas envolvidas. Nos dias atuais, as circunstâncias mudam num piscar de olhos. Se você se apegar demais às conquistas e estratégias do passado, correrá um tremendo risco de ser excluído do jogo a qualquer momento. A inovação nasce e as oportunidades se oferecem para serem aproveitadas enquanto o sucesso acontece. Então a gente precisa se atualizar. Não é esquecer o passado, porque esse histórico nos trouxe até aqui e há uma linha de aprendizado e muito, principalmente dos erros que a gente não precisa cometer novamente, mas a gente não pode parar no tempo. A gente não pode se apegar ao que deu certo no passado, porque o momento mudou, as pessoas mudaram. A gente fala aí das gerações, né? Quem tá aí na minha faixa etária aí de quase meio século de idade, tava lá na geração que não tinha número ainda, já passou a X, a Y, a Z, a beta, o floco de neve, enfim, cada hora é um nome para essas gerações, e isso, a tendência é com que essas gerações se atualizem e mudem cada vez com mais rapidez. A gente precisa se atualizar e tá ali on time, nessa veia da flexibilidade, da inovação, sem perder a nossa essência, sem perder a nossa história, sem perder os nossos aprendizados e os nossos valores. Não há fórmula mágica para o sucesso. Ideias, regras e princípios servem apenas como ferramentas que, se não forem usadas no contexto certo, não servem absolutamente para nada. Precisamos desenvolver a habilidade de nos adaptar ao imprevisível assim que ele chegar. E, se possível, antecipar esse imprevisível, né? Ele fala aqui, eu não trouxe para a live, mas ele fala aqui muito dessa questão de que é impossível a gente prever o futuro o tempo todo, mas que a gente precisa estar preparado para qualquer que seja a chegada desse futuro. Precisamos entender que não temos controle sobre grande parte do que acontece conosco. E aí ele traz aqui uma estatística, alguns estudos, que mais de 80% do que acontece na nossa vida não está nas nossas mãos e sob nosso controle, principalmente levado aí à área profissional. Bom dia, Bia, seja bem-vinda. Mas também precisamos aceitar que temos uma margem de controle sobre a nossa existência, o que nos torna os únicos responsáveis pela nossa vida acontecendo ao longo dos anos. Então, sim, ainda que o que aconteça ao nosso redor não está 100% nas nossas mãos, aquilo que está é 100% nossa responsabilidade. A gente não pode culpar o outro, julgar o outro, esperar do outro, exigir do outro aquilo que é a nossa parte em fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Nosso sucesso é consequência de como agimos com os fatores sobre os quais temos controle e não o contrário. Muitas vezes a gente perde tempo, gasta energia querendo controlar o que a gente não está nas nossas mãos. E a gente acaba esquecendo e perdendo a oportunidade de controlar o que nos compete. E aí as coisas se misturam e muitas vezes desandam, né? O indivíduo precisa conhecer como ele é e não como deseja ser. Adapte-se rápida e constantemente ao contexto e veja as oportunidades onde a maioria só vê crises e obstáculos. Com a mente aberta e flexível para as mudanças necessárias e contribua para essas mudanças, não seja uma frente de resistência, né? Você pode muitas vezes ver que algo que vai ser feito não é o melhor a ser feito, você se posiciona e dá a sua opinião.
Mas se for a vontade do grupo, se for a vontade do líder, da maioria, respeite isso e trabalhe em favor, em prol do que for decidido, ainda que seja contra você. E se esse caminho realmente não levar um melhor resultado, depois talvez eles considerem a sua opinião e testem ou tentem novamente de outra forma. Faz parte do processo, tá? Não vamos querer obrigar as pessoas a fazerem as coisas como nós faríamos ou gostaríamos que fosse. Lembre-se, cada um vê a vida e a realidade a partir da sua visão, dos seus valores e muitas vezes defendendo os seus interesses. Então é preciso que a gente não se esqueça disso. Nossas escolhas envolvem riscos, como todas as escolhas. Não é sábio esperar que todas as suas decisões sejam inteiramente acertadas. A sabedoria está exatamente em conhecer a natureza dos problemas e adotar aquele que for menos prejudicial. Então, às vezes, o ótimo é inimigo do bom. Perfeito, Fatinha. Essa frase meio que resume exatamente isso, né? Às vezes não vai ser a melhor opção, vai ser o que é possível ser feito naquele momento com as pessoas que a gente tem para fazer o que precisa ser feito naquele momento. Muitas vezes, se mudar uma peça, uma pessoa, um ambiente, uma regra, um fluxo, o resultado pode ser totalmente diferente. Mas, às vezes, a gente precisa fazer o que pode ser feito, o que dá para ser feito naquele momento. Então, a gente também tem que ter tranquilidade em relação a isso. As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior que elas mesmas. Essa necessidade as torna tremendamente suscetíveis a todo tipo de influência e manipulação. A realidade geralmente é dura demais e a solução também é dolorida. E as pessoas não querem enfrentar essa situação e essa realidade, não querem aprender a lidar com ela. A riqueza e o prestígio são resultados do esforço e do trabalho duro. Analise as suas palavras e o que elas provocam. Questione o como, o quando e o porquê. Então, ainda que você aceite, seja flexível, traga leveza para um contexto, por mais crítico que ele seja ou que esteja, porque é o que pode ser feito no momento, você precisa ter noção, discernimento do seu posicionamento, você precisa questionar o como, porquê, o quando, você precisa se posicionar quando você realmente enxerga que o que está sendo feito está errado, não é uma forma diferente de fazer a mesma coisa, é algo errado, e aí você decide se você vai fazer parte disso ou não. Tá? E muitas vezes decidir não fazer parte de um determinado contexto pode promover de imediato o que parece ser uma perda muito grande. Às vezes a gente vai perder um cargo de liderança, às vezes a gente vai perder até um trabalho, um emprego, mas é preciso que a gente entenda o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Vou ter que sair, mas... obrigada, Deb. Depois você vê, fica salvo, tá? Fica lá no Reels, depois você pode ver. A gente tem live aí desde da pandemia, desde 2020, tá? Que bom que você gostou. Depois você me dá o feedback aí no direct. Então, essa questão da gente saber trabalhar com a realidade, conservar quem nós somos, a nossa essência, os nossos valores e nos posicionar frente aos contextos que a gente está inserido. Os indivíduos raramente acreditam que os seus problemas são fruto de seus próprios erros e da sua própria ignorância. A culpa sempre é de algo ou de alguém. Se a culpa sempre é de algo ou de alguém, está fora de nós, quer dizer que a gente cobra do outro a resposta, o resultado que a gente está responsabilizando o outro a fazer, tá? Isso não é justo, eu diria, e não é sábio nas palavras de Jacob, tá? Por quê? Nós somos responsáveis e nós temos que assumir essa responsabilidade. Eu já falei em outras lives, não é contexto do livro especificamente, mas eu continuo tendo posicionamento firme de que tudo o que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Até o que é a intenção equivocada do outro, se nos atinge, se nos afeta, é porque alguma brecha, alguma margem, alguma afinidade a gente teve frente àquele contexto e permitiu com que o outro fizesse conosco aquilo que não era tão bom assim. Então, não sei se você concorda, pense sobre isso,
não está neste livro, mas cabe aqui dentro do contexto a gente lembrar disso, porque quando a gente assume essa responsabilidade, a gente para de jogar a culpa e a responsabilidade no outro e a gente começa a fazer a diferença na nossa própria vida. Assuma quem você é, seus erros e acertos e aplique a regra da reciprocidade. É impressionante a sincronicidade, né? Em contextos diferentes veio essa questão aí da reciprocidade essa semana umas 4, 5 vezes para mim. Então, tô atenta aí para ver o que essa sincronicidade está me indicando e está me mostrando. As pessoas em geral são preguiçosas e avarentas. Elas querem as coisas, mas não desejam pagar o preço para obter aquilo que desejam. Vale lembrar que tudo tem um preço. Toda decisão, toda escolha, a gente opta por algo em detrimento de outra coisa. Tudo tem um preço. Se algo vale a pena, pague o preço necessário para obtê-lo. As estratégias se voltam para a conquista da nossa mente e para o que estamos dispostos a fazer. As ameaças são contra as nossas fraquezas psicológicas. Por isso, a nossa postura é importantíssima, porque ela afetará como você será tratado pelos demais. Então, é a sua conduta que deixa as pessoas te tratarem da forma como elas te tratam. Tome cuidado com aqueles que agem com simpatia e amizade na sua frente, mas o sabotam e o combatem quando você vira as costas. O mundo está repleto de pessoas inescrupulosas que tentarão nos usar para conquistar o que elas querem. Todo mundo é assim? Não. Só existe gente ruim no mundo? Não. Existe muito mais pessoas boas do que ruins. Mas existem pessoas ruins também, tá? E às vezes a pessoa nem é tão ruim assim. Ela é uma pessoa boa, excelentíssima, mas frente ao interesse da conquista do cargo, do poder, da promoção, do que for necessário, ela pode ter uma atitude ali que às vezes nem combina tanto com ela, mas é em função do que ela almeja. O simples fato de estar em uma posição almejada inevitavelmente despertará a inveja daqueles ao seu redor que gostariam de estar onde você está. Não tem como fugir disso, a gente precisa aprender a lidar com isso. Quando você despertar a inveja em alguém, tenha cuidado, pois tudo que você fizer estimulará ainda mais esse sentimento. Ainda que você não queira, ainda que você só esteja cumprindo ordens ou fazendo o que precisa ser feito, a pessoa que gostaria de estar no seu lugar pode se sentir afrontada, confrontada, desprezada, menosprezada pelas suas ações só porque ela não está lá. Ela não é você. Não se agarre em promessas de amor e amizade eternas e acima de qualquer suspeita. Ame, sim, rodeie-se de amigos e seja leal, mas mantenha-se atento. Tenha uma postura firme, baseada acima de tudo no respeito mútuo. Sua postura é importantíssima. De novo, ó, como ele traz para nós, né, essa responsabilidade. Sua postura é importantíssima porque ela afetará diretamente a forma como você se trata e como você será tratado pelos demais. Ao agir como um líder, você será visto pelos demais como um líder e será respeitado como tal. Nunca permita-se perder o autorrespeito. Faça com que a integridade seja o seu único parâmetro de comportamento. Nunca abra mão da sua dignidade. Então, olha só, ele traz aqui alguns valores e algumas referências, porque às vezes, na hora do conflito, na hora das adversidades, na hora, né, que você está sendo ali prensado contra a parede, questionado muitas vezes como líder, você pode ficar obnubilado, as emoções podem supitar e você acabar perdendo o referencial. Então, foque nisso, né? Faça com que a integridade seja o seu único parâmetro e não abra mão da sua dignidade, por mais complexo que seja aquele contexto. Lembre-se sempre de quem você é. Sua postura, suas atitudes, o seu comportamento evidenciam o que você pensa sobre si próprio e sobre quem você é e como você se vê. Aprenda a acreditar plenamente em si. Declare uma espécie de guerra contra os sentimentos de autopiedade e exija o mais alto respeito de si mesmo. Claro que ao se posicionar dessa forma é isso que você vai entregar ao outro. Desenvolva a habilidade de manter a sua palavra e viver com integridade em todos os contextos.
Não importa o que falam de você, se você está tranquilo, se você está tendo como único parâmetro a integridade, se respeite, deixe as pessoas falarem, mas fulano tá mentindo, não é verdade, deixa falar de novo, isso fala mais sobre ela do que sobre você. Mantenha o seu posicionamento, esclareça se for possível, mas às vezes não é. Às vezes as pessoas e o contexto não querem esclarecimentos, eles só querem bancar o posicionamento ou que as pessoas acreditem naquilo que ele ou ela esteja falando, dependendo do contexto, em função da defesa dos seus interesses próprios, tá? Lembrar sempre disso. A pessoa normalmente não nos ataca, não nos confronta porque ela quer nos ofender ou porque não gosta da gente. Não é pessoal, principalmente em ambiente de trabalho, no ambiente profissional, que ele traz aqui muitos exemplos. Então, não é pessoal, não tem nada a ver com a nossa pessoa, tem a ver com a nossa posição e com os interesses que a outra pessoa, as outras pessoas estão defendendo dentro daquele contexto. Poucos são capazes de perceber para além das aparências, mas as atitudes das pessoas são julgadas pelos resultados que elas produzem, sejam eles bons ou ruins. E muitas vezes, se há resultados mascarados, em algum momento ele vem à tona. Não se preocupe com isso, tá? As palavras costumam nos confundir mais do que esclarecer, mas as nossas ações revelam exatamente quem nós somos e o que nós queremos, e muitas vezes o que estamos fazendo ali. Se você busca poder, sucesso, liderança, não seja ingênuo a ponto de se deixar conduzir apenas por palavras e aparências. Descubra o interesse oculto por trás do que dizem. Procure enxergar a interioridade das pessoas, ir além do que elas dizem, entender e transcender o desejo vago e raso que elas manifestam. Investigue a compulsão por detrás das suas ações superficiais, descubra o que elas realmente querem e ajude-as a conquistá-la, se for possível e se for o que deve ser feito, tá? Suas atitudes e sua postura devem mostrar seriedade e segurança. Você deve manter o controle sobre as relações externas, mesmo quando as coisas externas te ameaçam ou ameaçam a se voltar contra você. Esteja preparado. Tome as precauções e não perca a cabeça. Aqui ele fala muito do processo das emoções. Eu não entrei muito nesse contexto, porque senão não ia dar tempo de abordar tudo que eu quis trazer, né? E as principais ideias do que ele traz no livro. Mas ele trabalha muito com esse processo da emoção, porque fala muito da conduta e da liderança e desse processo manipulatório e como que as pessoas às vezes tentam, né, nos ofender ou nos prejudicar, às vezes deixar a gente obnubilado, a gente está fazendo uma coisa, como a palavra vem de uma forma que começa a seduzir a gente, ou a nos envolver, e às vezes a gente começa a acreditar que a gente está errado em algo que não está. Então precisamos estar atentos em relação a isso e manter essa seriedade, essa segurança, ainda que o processo manipulatório ali esteja acontecendo e não deixar com que as nossas emoções supitem para que a gente não perca a racionalidade e essa conduta aí do discernimento e da integridade, que deve ser o nosso foco sempre. Bom dia, Arthur, seja bem-vindo. Do lado oposto, não há muita coisa além do medo, da inveja e da suspeita de inferioridade que aterroriza qualquer um. Sendo sempre honesto e direto, você poderá insultar muita gente, porque a verdade, em geral, é uma grande ofensa. Aprenda a lidar com isso. Nem sempre as pessoas gostam de ouvir a verdade ou de enxergar a vida como ela realmente é, tá? A melhor resposta para pequenos incômodos e provocações é o desprezo e a indiferença. Ignorar e desprezar a tentativa de outras pessoas em chamar a sua atenção com provocações e acusações tem um tremendo poder, pois você não alimenta a discussão, você não reage de acordo com a expectativa da outra pessoa quando ela te provoca nesse sentido. Eu preciso aprender a fazer mais isso, tá, gente? Não é fácil, não é tão simples assim. Ignore as fofocas e as provocações. É você
quem decide se alguma coisa vai incomodá-lo ou não. Você deve desenvolver a habilidade de desprezar algo fútil, raso e insignificante demais para merecer a sua atenção. Então, não sei se passa na cabeça de vocês, mas começa a lembrar aquelas situações que você gastou uma energia danada, despendeu tempo, muitas vezes até, né, saúde mental para um contexto que realmente não valia a pena. A pessoa só estava tentando te desestabilizar, te atacar por algum momento ou por algum interesse próprio que ela estava tentando defender. Fique atento em relação a isso. A primeira opinião que se tem a respeito da inteligência e da capacidade de um líder resulta da observação das pessoas que ele tem à sua volta. Tem uns 3 capítulos seguidos aqui, já do meio para o final, que ele fala muito desse processo do time, de como você forma as pessoas, de como você tira proveito, né, do melhor que as pessoas podem entregar. Então, é bem interessante. E ele fala que quando você vê um bom líder, muitas vezes ele é porque essas pessoas à sua volta, o seu time, são pessoas competentes, são pessoas boas, são pessoas que o próprio líder está conseguindo extrair o melhor que elas têm para ter o resultado que eles estão tendo. Nunca faça o que os outros puderem fazer tão bem ou melhor do que você. Você não pode progredir cercado de gente incompetente, despreparada e com uma mentalidade falida. Por isso, encontre gente com talento, criatividade e sabedoria. E aí eu complementaria aqui, o ideal é que você consiga trabalhar com pessoas iguais ou melhores do que você, né? Então essa questão ali, não faça o trabalho do outro, não faça o que outra pessoa pode fazer tão bem ou melhor do que você. Reconheça a ajuda da equipe. Edifique-a e elogia. Cerque-se de gente corajosa, criativa e confiante. Pessoas que criam ideias e as colocam em prática são as que geram riqueza, poder e prosperidade. Então, olhe à sua volta e veja como são as pessoas a que você está cercada. Tenha posições claras e firmes, mas evite a todo custo se tornar previsível. Não se distraia com pensamentos bobos e provoque a curiosidade dos outros. Faça-os aprenderem com você e aumente a importância da sua presença. Surpreenda-as sempre que possível. Lembra que lá no começo ele fala da previsibilidade, que isso pode ser uma fraqueza. As pessoas sabem como a gente vai reagir e aí, se elas querem nos atacar ou nos manipular por algum contexto ou para defender algum interesse, elas vão saber exatamente por onde elas vão conseguir o que elas querem. O líder, ao assumir o poder, desenvolverá vários adversários que gostariam de estar em seu lugar e se julgam ofendidos com o fato de não estarem lá. Isso é natural, gente, faz parte da natureza humana. A gente não pode mais se surpreender com isso. Mas precisamos ficar atento. Fique atento, tenha o controle da situação e perceba os sinais de infidelidade. Saiba quando pode confiar no tempo para resolver os problemas e quando precisa se impor com virtude e prudência para antecipar os fatos contra si e revertê-los. Eu me lembrei aqui quando eu estava lendo esse contexto, uma situação que eu vivi, e eu estava ali num contexto de liderança mais crítico, né? E tinha ali algumas pessoas querendo puxar meu tapete e tal. Fui pedir orientação para uma pessoa hierarquicamente acima de mim, e a pessoa falou: Renata, aproveite o que essa pessoa tem de bom, mas durma com o olho aberto. Então, perceba os sinais de infidelidade. Eles não falham, tá, gente? Muitas vezes a gente não quer ver, a gente não quer enxergar. E aí, o contexto do livro traz nas relações profissionais, e eu ampliaria, inclusive, para as relações pessoais, para o melhor amigo, para a família. Jacob traz muito aqui que, normalmente, algumas frustrações na nossa vida vêm de pessoas muito próximas, né? Familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho mais íntimo. Por quê? Porque são as pessoas que conhecem as nossas vulnerabilidades, isso é natural. Então, durma com o olho aberto, tá? Esse é o recado da vez para esse contexto. A necessidade move o mundo. Sempre haverá alguém disposto a pagar mais por sua competência. Ainda que ninguém seja indispensável, mostre o seu valor sem medo. Lembra que é você que faz com que as pessoas te tratem do jeito que você merece ou deve ser tratado?
Se você não está sendo tratado como você merece ou como você gostaria, reposicione-se. É você que está deixando as pessoas te tratarem dessa forma. Torne-se o único capaz de fazer aquilo que você faz, de fornecer aquilo que você fornece e de dar aquilo que você dá da forma como você faz. Seja singular. Então, em todo o trabalho, né, tem aquela máxima que ninguém é insubstituível, e não é mesmo, tá? Resultados todos podem entregar de várias formas possíveis, imagináveis e inimagináveis, eu diria. Mas como você faz, quem você é, muitas vezes não é substituível. O resultado, o número, o fluxo, o processo, ele pode acontecer com qualquer pessoa, mas a sua presença, a sua energia, a sua forma de lidar com a situação precisa ser sentida e precisa ser valorizada, começando por você. Seja singular. Nunca seja leviano nas suas relações e seja frio no seu trabalho. Faça o que precisa ser feito e faça com excelência sempre. Entregue o seu melhor sempre. A maioria das empresas e corporações está contaminada com gente despreparada, emocionalmente fraca, que não possui habilidade de procurar opções diante dos obstáculos. Vocês já viram aquelas pessoas que reclamam porque estão fazendo o que foram contratadas para fazer? Mais ou menos por aí. Na sociedade altamente competitiva e em constante mudança em que vivemos, há duas características essenciais que devem estar presentes na liderança: velocidade e capacidade de adaptação. Ambas são cada vez mais raras. Eu diria que aquele princípio da integridade e da dignidade também está raro hoje em dia, tá? Por isso, acaba sendo aí uma força de posicionamento para quem tem. Poder e liderança são frutos de relacionamentos, não se criam sozinhos. Se você não tiver bons relacionamentos, se você não souber delegar e se não souber trabalhar com as outras pessoas, encontrará sérios problemas, por mais inteligente e competente que você possa ser. Então você precisa aprender a confiar, a delegar o que precisa ser feito com as pessoas que trabalham com você, né, no seu time ali. As pessoas têm os seus próprios interesses. Se você for muito controlador e autoritário, elas irão se rebelar e sabotá-lo em silêncio. Se você for muito liberal, o outro extremo, elas irão defender os seus próprios interesses e você perderá o controle. Encontre o meio termo e haja de modo que elas se sintam influenciadas por você e não controladas. Então, o líder, ele tem que ser inspirador, ele tem que ser exemplarista no que ele faz, na forma como ele trata as pessoas, na forma como ele conduz o que deve ser feito. As pessoas precisam ser influenciadas por você, não controladas, não manipuladas. Não há como fazer um microgerenciamento num status de liderança na atualidade, com as gerações, com a inteligência artificial, com o mundo mudando tão rápido como está mudando. A gente precisa se atualizar em relação a isso. Expresse a sua liderança de modo inspirador, colocando o foco da sua atenção no seu time. Ninguém é feliz sendo dominado. Faça-os se sentirem com autonomia. Dê-lhes uma missão para cumprir e deixe-os agir por conta própria, enquanto você acompanha e monitora os resultados. Então, traga clareza para o que você espera do seu time, para os resultados que vocês precisam alcançar. E tem o fluxo, tem o processo, tem as normas, tem a legislação, tem tudo o que precisa ser seguido, mas dê flexibilidade, traga leveza para que o seu time chegue ao resultado da maneira que é melhor encontrada por eles. Claro que o que é ilegal, o que não pode ser feito, não está em questionamento, né, gente? Então, assim, seguindo o fluxo, o processo, a norma, a NR, como é que a gente fala aí na enfermagem, Fatinha, os POP, enfim, cada lugar, cada profissão, cada contexto, cada empresa vai ter ali
os seus fluxos e processos, normativas e legislações a serem seguidos, tá? Então, dentro disso, construa com o seu time a melhor forma de extrair os melhores resultados. Dê a missão, dê o objetivo claro para que eles possam cumprir, para que eles saibam aonde eles têm que chegar e deixe-os agir por conta própria, mas acompanhe e monitore os resultados e auxilie, ajude sempre que possível, né? Mantenha-se aberto, seja uma pessoa relacionável, para que as pessoas possam confiar em você e possam buscá-lo pedindo ajuda e orientação quando chegar ali num ponto de conflito ou num desafio inesperado e que você possa ser ali uma válvula de escape para ajudar dentro daquele contexto. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. Aprenda a dominar as suas emoções e desenvolva paciência. Ele fala aqui de novo muito sobre emoções e fala muito sobre paciência. Eu também estou precisando melhorar nesse quesito aí, nessa parte, porque a gente quer resolver as coisas tudo para ontem e precisa dar tempo ao tempo. Quando você acredita em si, quando está convencido de que pode fazer coisas que criarão um impacto positivo na sociedade ou mesmo na sua vida pessoal, essa convicção, de certa maneira, se manifestará claramente em suas palavras, em suas ações, em suas atitudes, e elas irão contagiar todos à sua volta. Não se esqueça disso. Então, a questão do propósito, claro, de você saber o que você está fazendo e por que você está fazendo o que você está fazendo. Não há limites para aquilo que você pode conseguir. Não há limites para aquilo que você pode conseguir. Apropriar-se desta frase vai gerar em você um sentimento que vai irradiar poder e autoridade. As portas começarão a se abrir, os limites e as barreiras desaparecerão e o caminho para as suas conquistas vai surgir logo à sua frente. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser rápido, não quer dizer que não vai ter resistência, mas é possível. Jacob nos deixa 4 estratégias para uma liderança diferenciada. Vamos ver aqui, as diretrizes são importantes, que a Fatinha está trazendo. As diretrizes são importantes, porém dar voz a eles dará o senso de pertencimento e o resultado de excelência virá de forma leve. Perfeito, Fatinha. No hospital, principalmente, a rotina é uma pressão muito grande. A gente está lidando com vidas ali, né? Então, basta essa pressão. Basta fazer o que precisa ser feito dentro das diretrizes da legalidade. Vamos trazer leveza, vamos ajudar esse time, esse grupo a manter o propósito e trabalhar com mais tranquilidade ou com a tranquilidade possível e com a certeza de que eles estão fazendo o que precisa ser feito e de que os resultados serão entregues. Muito bom, Fatinha. Obrigada aí pela sua contribuição. E aí eu volto então para as 4 estratégias de uma liderança diferenciada. Primeira, seja digno. Não abra mão da dignidade e comporte-se sempre como se nada pudesse afetá-lo, principalmente nas adversidades. Se você ficar em dúvida de quem você é, se você ficar em dúvida da sua intenção ou da qualidade da sua intenção, dê um passo atrás, dê um tempo, volte, equilibre as suas emoções, pense com clareza para então continuar agindo com dignidade. Segunda estratégia para uma liderança diferenciada, seja ousado. Fique atento com os invejosos, mas defina o seu caminho e siga em frente. Não tenha medo, né? Mantenha o seu foco, seja ousado com a sua integridade, com a sua dignidade, faça o que precisa ser feito. Terceira estratégia, não negocie com mensageiros. É uma analogia que ele traz aqui que eu achei muito interessante. Não negocie com mensageiros, negocie apenas com o líder e assuma esse papel sempre que possível. Quarta e última estratégia para uma liderança diferenciada, seja generoso com o líder mais poderoso que você. Tire proveito da regra da reciprocidade. E aí, eu diria, seja generoso com o seu time também. Seja generoso na sua manifestação. Não seja bobo, não seja leviano, como ele trouxe, mas seja generoso. E tire proveito, principalmente, da regra da reciprocidade.
Defina o seu valor com autoconfiança, firmeza e ousadia. Gente, vou correr aqui porque a gente já está terminando. Vamos lá. Terminando o tempo e eu ainda tenho algumas coisas aqui para passar para vocês. Há uma grande limitação na interpretação que fazemos dos indivíduos e das situações à nossa volta. Costumamos nos precipitar nas nossas conclusões, julgando as pessoas e circunstâncias de acordo com as nossas próprias projeções, os nossos medos, angústias, ambições e ansiedades, percebendo apenas o que estiver de acordo com esses sentimentos. Lembra? Lá no começo ele fala disso, né? De ver e de esperar dos outros ou olhar os outros com os nossos valores. A verdade é que nada na vida é tão simples assim. Pessoas, eventos e circunstâncias sempre são mais complexos. A circunstância que hoje parece negativa, amanhã poderá se mostrar positiva. Assim como o que parece positivo hoje pode se tornar negativo no futuro. Para isso, a gente precisa estar aberto e ter essa flexibilidade de compreender o contexto à nossa volta no momento em que ele está acontecendo. Se deseja ser um grande empreendedor, descubra o poder, a beleza, o vigor e a vitalidade que existe numa mente aberta, livre de dogmas, doutrinas e convicções pré-definidas. Para descobrir o novo, muitas vezes é preciso se livrar do velho, sobretudo as suas doutrinas e convicções dogmáticas. Tanto as circunstâncias quanto as pessoas nunca são simplesmente boas ou ruins. Bom dia, Marcos. Bom dia, Elaine. Sejam bem-vindos. Aquele que não desenvolver a habilidade de raciocinar com clareza, sem ilusão, a partir dos fatos e não de suas convicções e dos seus dogmas, ignorará o lado bom que há nas coisas ruins ou o lado ruim que existe nas coisas boas, e com isso correrá o risco de sair perdendo em ambos os casos. Sem flexibilidade não há liberdade. Sem liberdade não pode haver nem iniciativa, nem liderança e nem poder, muito menos prosperidade. A maioria das pessoas quer alcançar grandes objetivos, mudar de vida, sair de uma situação de resultados medíocres para uma de sucesso e abundância, mas não quer enfrentar as adversidades. Lembra que a gente falou lá de pagar o preço? Elas acreditam que existe uma maneira de fazê-lo sem esforço porque não desejam abrir mão da zona de conforto em que se encontram. Esse é o maior risco que a gente corre. Bom dia, Patrick, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós, seres humanos, não fomos feitos para passividade. Nossa natureza é agressiva e vai contra qualquer tipo de estagnação. Nada permanece o mesmo por muito tempo. Faz parte do fluxo evolutivo nosso, né? Ou você está crescendo ou você está morrendo. Vive melhor, então, aquele que não tem pena de si próprio e que não tem medo da dor que o processo do crescimento causa, e sempre causa. A vida boa é aquela em que o indivíduo cria um desafio produtivo para si próprio e depois dá o máximo de si para superá-lo. A dor do crescimento é uma dor boa, é uma dor gostosa. Se você tiver a capacidade de imaginar o benefício que esse esforço inicial lhe trará, se compreender que esse empenho lhe permitirá fazer no futuro o que você não é capaz de fazer hoje, a dor que antes assustava não parecerá mais tão ruim assim. Aprenda a incorporar a dor do enfrentamento com o novo e com o desconhecido, e não a fugir dela. Não seja como a maioria das pessoas que foge dos problemas, dos obstáculos e dos apuros. Crie obstáculos, objeções e desafios para depois encontrar maneiras de superá-los. Enfrente, aceite essa realidade, a vida como ela é, os fatos como são, as pessoas como são, e vamos viver bem, além disso, apesar disso ou ainda que com isso. A maioria de nós vive à procura de uma chave secreta para o sucesso. Poucos estão dispostos a pensar por conta própria, por isso que é fácil de ser manipulado. Ficamos presos na própria fórmula, na teoria, na explicação e pouco a pouco nos afastamos do principal, que é a ação. Toda mudança é lenta e gradual. Ela exige poder, decisão, renúncia, disciplina, planejamento e persistência. Mas a maioria das pessoas quer transformações instantâneas e radicais sem esforço ou sacrifício que ela demanda. Tem que ter um choque de realidade mesmo, né, gente? Porque não é assim que as coisas funcionam.
Quase todos nós estamos tão centrados naquilo que queremos que nos esquecemos do que move os outros. Muitas vezes, a necessidade maior de certas pessoas é se sentir importantes, virtuosas e boas aos olhos do mundo. Ajude-as a chegar lá. Um dos grandes problemas da maioria é não entender as suas limitações. As pessoas vivem a vida praticamente ao acaso, sem contemplar a sua situação e as possibilidades que tem pela frente. Concentre-se no que você tem em mãos para agir imediatamente. Se você quer viver uma vida plena, seja audacioso, estabeleça objetivos grandiosos sobre as suas habilidades e se envolva para realizar os seus propósitos. Seja mais seguro, posicione-se mais e conquiste mais. Seja ousado, atrevido e audacioso. E para finalizar, lembre-se que tudo é uma questão de ponto de vista. Valorize-se, dê o melhor de si e depois cobre um valor acima do preço de mercado. Agora, vá à luta, pois, apesar de tudo, viver vale a pena e muito. E aí eu encerro então para vocês. Esse finalzinho tá aqui, ó, tá no livro a frase dele, ó. Vá à luta, viver vale a pena e muito. A live do livro de hoje. Agradeço a todos vocês que têm me acompanhado ao longo dos anos, das semanas, agora do mês. Vou manter os livros da semana no feed para vocês acessarem e se motivarem a ler. E a gente volta em novembro, no primeiro domingo do mês, com a próxima live do mês. Live do livro, agora mensalmente. Beijo grande, ótimo fim de domingo a todos e que outubro seja ainda melhor e mais produtivo e próspero para todos vocês.